Alô, mundo, que a paz esteja com vocês, que Deus abençoe a todos. E nós vamos continuando aqui o livro de 1 Coríntios, hoje no capítulo 11, né? Nós vamos aí começar a falar de um tema bastante polêmico, né? E vamos, com a ajuda de Deus, ver como é que a gente se sai aí. Como as mulheres devem se apresentar-se na igreja, Coríntios 11. E aí Paulo começa a partir do verso 2 a dizer o seguinte: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todos os homens, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se o tosquiar ou raspar-se, que ponha o véu. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou raspar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai-vos entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. É um tema polêmico? É muito polêmico, né? Porque, na verdade, o véu ele é questionado apenas em 1 Coríntios. É um texto tratado somente aqui, né? Não tem uma outra passagem que você possa estar aí balanceando, fazendo algumas comparações para ver. O que a gente sabe é que Paulo ele precisa exortar os irmãos. Primeiro ele começa dizendo assim: eu agradeço porque vocês lembram de mim, e quando vocês vêm me consultar, vocês retêm, né, os preceitos como eu entrego. Isso já é bacana. Que às vezes a gente vai ensinar as pessoas e as pessoas elas não estão dispostas a seguir aquilo que nós ensinamos, né? O que elas querem? Elas querem que a gente concorde com aquilo que elas têm para a vida delas. Então, às vezes você vai ensinar, por exemplo, a submissão feminina, você é taxado de machista. Você vai ensinar sobre, sei lá, submissão às autoridades, chamam você de puxa-saco de pastor e coisas semelhantes a essa. Então é uma situação muito complicada. E Paulo diz assim: não, ó, eu agradeço porque vocês lembram e vocês retêm, né? Por exemplo, se eu tiver um seguidor e esse seguidor quiser me seguir, é claro que ele vai ter que ter um gosto pela forma em que Deus tem permitido eu fazer essas lives, porque senão ele vai se debandar, né? Não tem nem motivo para ficar seguindo, a não ser que ele queira ficar me criticando, mas é de lei. E aí então ele começa, antes de entrar no tema, ele começa então a explicar uma questão de hierarquia. Ele diz assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. O varão, cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. E aí os teólogos, há uma concordância quase unânime em dizer que Deus e Jesus Cristo não é um superior ao outro, numa questão de poder, não é?
de autoridade, vamos colocar assim. Mas Deus é Pai, ou seja, superior em termos, e Cristo é o Filho que obedece, não é? E isso por uma questão de hierarquia. Da mesma forma, Paulo vai explicar aqui que, né, o homem que ora, profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, mas a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada, e se a mulher não quer pôr véu, então que se raspe, dá na mesma, você não usar o véu ou ir careca para a igreja. E ele vai dizer que o homem que faz isso, o varão que não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E o homem não provém da mulher e tal, ele vai explicar isso. E aí fica uma questão mais de a gente entender o seguinte: a posição do homem e a posição da mulher, não é? Nós sabemos que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. A mulher foi criada por causa do homem, mas sem ela não há como a gente reproduzir, não é? Então, a gente não pode se achar muito especial por causa disso. E nós nascemos dependentes de mulher, talvez para que a gente não se ensoberbeça, Deus colocou esse mistério, que embora nós sejamos o cabeça da mulher, nós nascemos dependente de uma. Que nós nascemos, ela né, ela que sofre toda a gestação, ela nos amamenta, teoricamente nos instrui, né, porque a primeira infância, na verdade, quem mais tem contato com o filho é a mãe, até porque na ordem natural dos fatos o homem deveria trabalhar, isso nós estamos falando antes das revoluções feministas, tal, essas coisas todas. Então era natural que a mulher ficasse em casa, o homem saísse para trabalhar, um padrão social da época, não é? Então nós somos dependentes da mulher. Só que a gente vai perceber em toda a história, né? A gente tem nomes muito louváveis na história bíblica, né? Desde Rebeca, a Sara, quem mais tem? A própria Raabe, a prostituta, que tem uma atitude bacana lá, a Tamar. Então, quer dizer, existem nomes de mulheres que são louváveis, né? A Ana, enfim, tem um monte aí de mulheres que nos servem como base para pregações, para estudo. Agora, essas mulheres, elas não precisavam estar em eminência. Na verdade, a gente percebe quando a gente ouve Paulo depois falar, né, sobre o Espírito Santo, a Trindade, João que vai falar disso, a gente não percebe entre eles uma competição, né? Jesus ora ao Pai e não se sente inferior por ser filho, nem se sente menosprezado, e ele não quer eminência. Quem queria eminência? O diabo, né? O diabo queria eminência. Tanto é que ele diz assim, ó, não basta ser querubim cobridor. Eu vou construir um trono acima de Deus. Porque se for idolada, é uma adoração dividida. Eu quero a eminência, eu quero a primazia. Então eu tenho que fazer um trono acima de Deus. Eu vou me sentar num trono acima de Deus. Não é? Porque isso era o desejo dele. Agora, a mulher, ela não precisa competir com o homem. Não é? E aí talvez a gente possa entender mais ou menos o que acontece aqui pela questão das igrejas do tempo moderno. O que acontece com a igreja do tempo moderno, eu já falei em outro estudo, provavelmente vai falar mais para frente, mas o que acontece muito na igreja do tempo moderno? Eu sou membro de uma igreja, certo? Vem um profeta e diz assim, ó, Deus vai colocar uma obra na sua mão. Mas eu sou um profeta, eu sou um pastor que congrega numa igreja, mas fora eu ser pastor, eu tenho um trabalho secular. E esse meu trabalho secular é, na verdade, a base do sustento da minha família, né? Eu até dou testemunho de que Deus abriu uma porta excelente para mim, tem um bom salário e é a porta que Deus abriu para lá. E aí o que acontece? Veio a profecia, Deus falou que ia me dar um ministério, surge uma oportunidade, eu não vou nem falar que Deus entrou nesse negócio, mas surge uma oportunidade e eu vou abrir uma igreja, né? Houve lá um problema com o meu pastor,
sei lá, qualquer coisa que motivou. E aí a oportunidade veio, meia dúzia de irmãos em cara do meu lado, fui ouvir a pregação, falando que eu era pastor, que Deus ia me dar um rebanho, fermentam isso no meu coração, e eu vou e alugo um salão e abro lá uma igreja, né? Abri uma igreja, alguma coisa de errado até aqui? Teoricamente não. Só que eu vou abrir um trabalho. E agora, como eu vou abrir um trabalho, eu vou ser o pastor, presidente dessa igreja. O correto a fazer é o quê? Pedir a conta do serviço para me dedicar ao pastorado. É a coisa mais racional que existe. Porém, no tempo moderno não é assim que funciona. E eu não estou aqui julgando a ninguém. Não estou julgando ninguém, nem estou falando que quem fez de outra forma errou. Estou falando que a forma mais correta seria essa. Eu não sou senhor de ninguém e não conheço a história do ministério, pelo menos da maioria por aí, não é? Então o que acontece? Eu vou abrir um trabalho e aí eu sou o pastor, eu tenho trabalho secular, o correto é eu pedir a conta do serviço para me dedicar. Paulo já falou, né, que nós temos o direito de ser assalariado, que não se pode atar a boca do boi que debulha, não é verdade? Então quem planta, quem milita, quem faz a colheita, espera desfrutar disso. Então tá, eu vou fazer isso? Não, eu não vou. Por que eu não vou fazer isso? Porque meu salário é bom. Eu estou começando a igreja agora, tem seis pessoas, tem meia dúzia de pessoas que vieram junto a mim e disseram, abre igreja, nós vamos congregar com você. Mas elas nem estão trabalhando para ser dizimista. Eu não vou deixar um emprego que eu tenho um bom salário para cuidar da igreja. Só que eu abro a igreja. Só que eu trabalho fora. Quem vai tomar conta da igreja? Minha mulher. Certo? E aí o que acontece? Ela fica responsável em abrir a igreja, dirigir trabalho, em aconselhar o membro, em organizar todo o trabalho da igreja. É natural que ela queira ser reconhecida por isso. Não é natural? É natural. E aí talvez seja essa necessidade que Paulo tem que explicar aqui. Por quê? Porque existe uma ordem eclesiástica onde o homem é a cabeça da mulher. Né? É onde Deus, Cristo é a cabeça de todo varão, o varão cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. É uma ordem que Deus colocou para ver justamente essa questão de ordem, de disciplina dentro da igreja. Isso não torna o homem melhor do que a mulher. Isso não torna o homem mais poderoso que a mulher. Consequentemente, não torna a mulher inferior ao homem. Não torna a mulher menos sábia que o homem. Não torna a mulher menos ungida que o homem. Mas para a administração da igreja, é dessa forma que Deus deseja. Não é? Eu sei que isso é polêmico, né? Eu tenho bastante pessoas que eu conheço que são pastoras, né? Que são minhas amigas pessoais, na verdade. Eu já li muito e já ouvi muito Joyce Meyer, que é pastora, Valnice Milhomes, deixa eu ver se eu lembro. A primeira pessoa que eu ouvia, não sei nem se ela é viva ainda. Ela, na época, ela era evangelista, se eu não me engano, chamava Esdras, evangelista Esdras da Igreja do Deus Vivo, se eu não estiver enganado. Ela tinha um programa na rádio, quando eu me converti, que era no período da manhã, acho que às 11 horas, se eu não estiver enganado. E ela trazia alguns ensinamentos, e eu ouvia muito ela, porque eu tinha uma certa liberdade na época, na empresa que eu trabalhava, e a gente podia ficar com o rádio lá, e eu ouvia muito essa, que era uma mulher, né? Tinha o casal Marins também, que eram da Igreja Quadrangular na época, que trazia ensinamentos também, e a mulher também era muito usada. Enfim, né? Já aprendi com Sônia Hernandes, tem várias, né? A Adriana, né? Que foi quem me levou para a igreja. Depois Marisa Gaspar, né? Pastora Marisa Gaspar, hoje, na época ela ainda não era pastora, mas quem foi que me levou para a obra através dos trabalhos de culto em lar, em campanhas em casa. Então, eu conheço o valor, né? Eu conheço o valor das mulheres no ministério.
né? Seria loucura minha eu vim até você e dizer assim, ah não, mas não é que a mulher é capacidade, não é nada disso. Eu conheço o potencial feminino na obra. Só que na administração, Deus colocou cada um no seu lugar. Por que que ele fez isso? Eu não sei. Como eu não sei metade das coisas, ou mais do que a metade do que Deus faz, por que que ele faz as coisas desse modo? Não é? Eu não sei, não entendo essas coisas. Mas eu também não quero questionar a Deus, porque eu não vejo tanta importância assim, em querer entender tudo, né? Eu já fui um crente que quis entender tudo, já fiquei doido por causa disso. Hoje eu quero só ir na medida daquilo que ele me dá. Então, a mulher deveria prestar um sinal de submissão ao homem, né? Reconhecer que o homem é a cabeça da mulher na questão da ordem eclesiástica, e não ficar contendendo, não ficar discutindo, né? Às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas dizem assim, Alexandre, você é muito machista, cara, eu não gosto de você porque eu sou machista. Eu me recuso a olhar para mim numa forma de achar um homem machista, porque eu acho que eu não sou, mas é claro que a gente nunca vê os nossos defeitos, né? Então pode ser que eu seja. Mas eu cuido de casa, eu sei lavar, eu sei passar, sei cozinhar, eu sei mais ou menos, não é só o espaguete que a gente faz assim com bastante excelência porque a gente gosta, enfim, e ajudo nas tarefas domésticas, tá? Eu acho que o machista não faz essas coisas. Mas sempre quando a gente coincide de falar sobre essa questão de submissão feminina, eu sempre digo que a mulher, para ser submissa, não pode ser qualquer mulher. Tem que ser uma mulher de brio. Tem que ser uma mulher de muita virtude, de muita segurança de quem é diante de Deus, para que ela possa se submeter ao homem. Porque se for uma mulher orgulhosa, se for uma mulher cheia de preconceitos, cheia de raízes de amargura, ela jamais vai conseguir se submeter. Não é? Por quê? Porque o diabo vai colocar no coração dela que ela não pode se submeter. E aí ela vai gerar atritos para vocês. Aí as pessoas, né, eu já ouvi alguns crentes assim, algumas crentes assim, então Deus é machista, porque deu poder ao homem, não para a mulher. Mas olha como Deus é justo. Primeiro que no texto, Paulo nivela o homem e a mulher. Nenhum é sem o outro, ninguém se vangloria por isso. Se o homem depende da mulher, a mulher depende do homem, ponto final, todos são iguais, todos são necessários. Mas olha como Deus é justo. Porque Deus faz assim, ó, eu vou colocar o homem como cabeça da mulher, correto? Correto. Mas a mulher, eu vou dar o poder dela edificar o lar dela. Alguma passagem bíblica que diz que o homem tem esse poder? Eu desconheço. Se você souber, deixa aí no comentário que eu vou ler depois. Deus deu esse poder à mulher. Deus deu habilidades específicas para a mulher. Não deu aos homens, não é? Deu à mulher. Para quê? Para que a mulher não se sentisse inferior ao homem. Que a mulher não precisasse competir com o homem, não é? Ela poderia se sentir muito bem em ser ajudadora desse homem. Mas é que ao longo do tempo isso mudou na cultura, não é? Hoje as mulheres são a força trabalhadora que existe, né? E com competência, a gente temos que dizer isso, né? A gente se alegra em ver que a mulher consegue exercer algumas profissões antigamente chamadas ou consideradas, né, mais masculinas, como a motorista de ônibus, de carreta. Tem até um vídeo de uma mulher que faz um estacionamento com uma carreta, que ela entra de ré assim numa garagem, que eu acho magnífico aquilo. Mas a gente sabe que a mulher, hoje, ela domina grande parte das áreas de trabalho, né? E até pedreiro, né? Tem mulher, tem uns vídeos legais, principalmente no Quai, no TikTok, das mulheres que fazem lá os trabalhos braçais com rapidez e excelência, né? Bacana ver isso. Então a gente sabe que a mulher tem bastante potencial. Só que ela não precisa competir. Essa questão da competição é que é ruim, né? Competir com o homem. O que Deus quer que ela entenda é isso. Agora, vocês são amantes da Bíblia, né? Olha que bênção que eu vou trazer aqui para vocês, principalmente se você é mulher. Se você é mulher, olha que maravilha que eu vou trazer para você agora.
Estude a Bíblia, estude o Velho Testamento, não é? Estude com cuidado, principalmente o Pentateuco, né? Tudo que está relatado a mulher ali, a forma como a mulher deve ser tratada, o comportamento. Alguém acha que é machista em alguns pontos, mas estuda tudo, tudo. E você vai ver o zelo de Deus e o cuidado que Deus dá para que a mulher possa ser beneficiada com essa submissão, não é? O cuidado até com o período mensal da mulher, né? Que o homem tem que se separar, que não pode haver o encontro sexual dos dois, mas o homem tem que dar um tempo para ela não pode cobrar algumas atividades dela, porque por conta disso que a gente vai vendo acontecer, né? Então Deus, de maneira alguma, deixou a mulher inferior. E nós, homens, não podemos olhar para vocês com inferioridade. Mas você tem que saber que existe um lugar. E que você deve usar esse símbolo de poderio, que você reconhece essa submissão, não é? E é bacana a gente estudar a Bíblia e ver essas coisas. Provavelmente o problema era esse, essa competição, essa luta pelo reconhecimento que as mulheres estavam travando na cidade de Corinto. Pode ser que esse sinal de poderio por causa dos anjos seja pela história lá dos filhos de Deus com filhos dos homens, que dizem que eram os anjos que desciam e coabitavam com as mulheres. Eu não sei se faz sentido isso nesse texto aqui, mas pode ser que o Paulo tenha usado desse recurso para descrever isso, né? Mas o importante do texto é que você entenda, a gente não tem no Brasil essa cultura, né? Como as culturas ocidentais até hoje trazem isso, né? As mulheres têm que usar, acho que é burca que chama, né? Aquele sinal de poderio. Então, em alguns países a mulher anda atrás dos homens, não é? E talvez seja radicalismo isso. São coisas culturais. E no Brasil a gente não tem isso, né? Um símbolo que significa, ó, eu sou casada, vai ser aliança, mas assim, um símbolo público que seja visto de longe, que indique que a mulher ali está numa situação de ser uma mulher casada, uma mulher que é protegida pelo marido, que é temente a Deus, mas tem a autoridade do varão. Então, no Brasil não tem, talvez seja essa dificuldade que a gente tem de entender esse texto aqui de 1 Coríntios. Mas, com certeza, Paulo vai falar disso, né? Que a mulher deve honrar o marido. E existem umas coisas bacanas na igreja, é que a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso agora. Mas as grandes igrejas, né? Por exemplo, os grandes ministérios masculinos, eu gosto particularmente do ministério do Billy Graham, mas existem outros, né? Kenneth Hagin Jr., deixa eu ver aqui, a própria Deus é Amor, né? Que eu acho fascinante a história dela, Brasil para Cristo, que são igrejas que você ouve muito falar do seu fundador, do seu pastor presidente, e quase que você não ouve falar das esposas, né? Elas não estavam por isso, mas o que seria desses homens sem essas esposas? Não é? O que seriam desses ministérios se essas esposas não estivessem prontas ali para ajudar o marido, quando Davi Miranda ia, né, para os países afora pregar a palavra, quando Manuel de Melo tinha suas viagens para fazer, quando Billy Graham, muitas vezes, né, com o projeto Mocidade para Cristo, saía da sua cidade e ia para outros lugares, às vezes ficava dias longe da esposa, longe dos filhos. O que seria desses grandes pregadores se essas mulheres não existissem? Mas essas mulheres não precisavam competir com o seu marido. Essas mulheres não precisavam entrar em choque com os seus maridos, né? Elas entenderam ali o projeto de Deus na vida delas, que não é inferior. E eu tenho certeza que sentiam muito orgulho quando falavam do seu marido, quando falavam da vida de Billy Graham, quando falavam da vida de Davi Miranda. Eu tenho certeza que essas esposas, elas sentiam orgulho de fazer parte da história desses homens, não é? Então é uma questão muito de compreensão. E eu quero terminar lembrando que existe uma coisa bacana,
no verso 16, e eu quero que você leia ele com muita atenção, e se sua Bíblia estiver diferente, eu gostaria que você me dissesse qual a versão bíblica que você está usando, ok? Que diz assim, ó, verso 16, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, não é? E aí Paulo fala dessa questão, que a gente não está aqui para combater, para questionar, para fazer contenda, não é isso que nós estamos fazendo. O que nós estamos aqui é querendo que a palavra de Deus nos instrua para que a gente possa servir a Deus de uma forma melhor. E o que acontece? Paulo então ensina que a mulher deve manter um sinal de poderio na igreja, né? Existe tanta coisa que a gente precisa estudar. Por exemplo, antigamente tinha templos que a mulher não cultuava a Deus no mesmo espaço, né? Por exemplo, no mesmo ambiente. Havia um ambiente feminino, um ambiente masculino, e cada um adorava no seu espaço para que não houvesse aquela questão dos jovens, né, estarem paquerando ali na hora do culto. É extremista, faz sentido também, faz, porque às vezes acontece. Mas são coisas mais culturais, de região para região. Existem os mandamentos para a ordem no culto, talvez a gente fale um pouco por aqui ainda, mas existe muito essa questão, então, de a gente estar lembrando que Paulo queria que houvesse um entendimento sobre essa submissão, e ele faz isso, né, explicando para as mulheres que elas têm que usar o véu. Talvez uma bandeira feminista estivesse se levantando, e eu não sou machista, mas eu não posso negar que as feministas, elas levantam questão, às vezes, que só prejudicam as mulheres, né? Quando você analisa de um contexto geral, não trouxe benefício. Isso acontece com quase todos os grupos radicalistas que existem, né? Os grupos radicais, desculpa, né? Quando alguém defende uma bandeira muito radical, acaba gerando ali alguma questão difícil, e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aí o que acontece é isso. E aí Paulo vai dizer isso, vai explicar, e antes que alguém se levante, né? Porque Paulo está mandando isso por carta, não é nem por mensagem de WhatsApp que vai mandar a resposta na hora. Ele diz assim, ó, se alguém quiser contender, esse é o parecer a ser dado. A mulher deve ter esse parecer com isso. A mulher não é inferior, a mulher tem o seu lugar na igreja, né? E um papel importante no evangelho. Ninguém está questionando isso, né? Só que existem as ordens. E aí a gente não pode mudar a Bíblia para satisfazer a ninguém. Mas ele está ali colocando essa questão e dizendo, ó, primeiro ele iguala, ele vai dizer, ó, o homem não é mais que a mulher nem menos, né? Ele iguala isso no Senhor, de que provém todas as coisas. Essas coisas não fazem diferença a não ser na ordem, para que vocês possam manter uma certa conduta. E aí ele diz, ó, se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume. Que tal costume? Do véu? Não, o tal costume de ser contencioso. Não é? Então, Paulo, ele está falando do véu, mas deveriam usar o véu em Corinto como sinal de poderio. Em Corinto é taxativo que elas precisavam usar, e se não quisesse usar, deveriam rapar-se careca. Mas ele está dizendo, se alguém quer ter contenda, quer criar contenda, nós não temos esse costume. Nem as igrejas de Deus. Que é o que eu falo sempre aqui. A intenção de trazer esses bate-papo com vocês e falar da Bíblia com vocês não é gerar contenda. Eu não quero que você ouça uma coisa aqui e vá correndo brigar com seu pastor. Não é isso, pelo amor de Deus, não é? Eu não estou querendo que você ouça uma coisa aqui e vá brigar com o seu professor de escola bíblica, tá? Que vai se levantar contra o seu ministério. Isso é inadmissível, não é? Jamais eu quero que você use qualquer coisa que você ouça aqui para criar contenda com quem quer que seja. Nosso evangelho é o evangelho da paz, irmãos. Jesus nos chamou para vivermos o evangelho da paz, não é? Só que a gente tem as regras, e as regras não podem mudar. Se as pessoas aceitam, não compete a nós. Por quê? Porque nós somos chamados para pregar, não é? Nós somos chamados para pregar. Quer ouça, quer deixe de ouvir. E eu não vou brigar. Se você tiver base bíblica, o máximo que eu posso fazer é te pedir perdão. Se você não tiver base bíblica, eu me calo até, mas não vou brigar com você da mesma forma, mas eu
não vou mudar a minha posição porque não há uma base bíblica, né? E aí as bases bíblicas também não podem ser versículos sorteados, né? Senão a gente vai começar a matar, senão a gente vai começar a fazer um monte de coisa, porque tem na Bíblia um versículo exclusivo que fala de uma coisa e que se a gente não pegar toda a história, a gente não entende. Se a gente não parar para estudar um pouco o que está acontecendo, o cenário, o contexto, todas essas coisas, a gente talvez se perca. Então, tem que ter uma base bíblica. Essa questão da ordem, né, já vem desde a antiguidade, né? Deus criou o mundo assim. Já disse, eu não sei o porquê, converso com ele, né? Não é uma questão de valor, não é uma questão de valor, mas é uma questão administrativa. Por que que o homem e a mulher, por que que o varão é a cabeça da mulher, por exemplo, na família? Porque ele é mais importante que a mulher? Não. Porque, na verdade, na visão cultural daquele tempo, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Então, a mulher era submissa ao seu marido. Se ela planta submissão, seus filhos eram obedientes a ela também, porque ela plantou, ela vai colher conforme a semente, não é? Seus filhos eram obedientes também, e a sociedade era uma maravilha, olha que coisa linda, né? Mas é assim. Então eu espero que você estude, né? Não precisa concordar comigo em tudo, eu também não tenho essa pretensão, porque aí também seria loucura, né? Seria muito ego para mim querer que você concorde comigo em tudo. Não, eu quero que você estude. Eu coloco a questão, você vai examinar e vai descobrir a verdade bíblica sobre isso. Aí sim a gente tem cumprido o chamado de Deus, né? Que eu não estou aqui para taxar o que é verdade e o que é mentira. Eu estou aqui para falar de assuntos, para aguçar a sua curiosidade, para que você possa procurar na Bíblia e você possa entender o que a Bíblia diz, para que você possa basear a sua fé. Que aí eu paro para fazer um conselho a você, para te dar um conselho. Tudo que você ouvir, seja aqui nas lives do Alexandre, seja um pregador famoso, tudo que você ouvir sobre a palavra de Deus, antes de você colocar isso no alicerce da sua fé, examina para ver se é bíblico mesmo, né? Examina para ver se está certo ou não. Porque senão a gente começa a acreditar em coisas que, sei lá, né? Pagar preço, se não vem pelo amor, vem pela dor. E tantas coisas que estão acontecendo agora que realmente não faz sentido nenhum na fé, né? Então, ouviu, antes de fazer disso uma base de fé, examine as Escrituras. As Escrituras, sim, essas são a base de toda a nossa fé. E só elas, não é? A gente não crê, a gente crê no poder do Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo. Creio em revelação, creio em profecia, creio em línguas estranhas, a manifestação dos dons está escrito na Bíblia e eu acredito. Só que, por exemplo, se vier uma profecia contra um princípio bíblico, eu não vou crer. Então você é incrédulo? Não sou incrédulo. Eu sou crente, mas eu sou crente na Bíblia Sagrada. E acho que Deus só manifesta as coisas de acordo com os princípios que Ele próprio deixou. Porque se Ele, vamos colocar lá, vai, se Ele colocou lá, não mate, e vem uma revelação, olha, Alexandre, é isso que eu te digo, que você tem que comprar uma carabina para matar seu vizinho. Puxa vida, é contra o princípio. Então Deus está se contradizendo, ou Deus é mentiroso. Não é? Faz sentido para você isso? Faz sentido porque é comprar uma carabina e matar? E há profecias que são contra os princípios. Não é? Autoridades que são dadas, manifestações que são colocadas. Irmãos, é hora de crescer, né? Então, a Bíblia é o seu alicerce de fé. E eu não estou colocando outro alicerce. Eu não estou trazendo uma nova versão de evangelho. Longe de mim isso. E não estou te dando nenhuma ferramenta para que você vire contendeiro. Eu quero que a paz reine aonde você congrega, na sua casa. O evangelho que nós servimos é o evangelho da paz. E que permaneça sempre assim. Essa paz que excede entendimento humano. Então, que Deus te abençoe e a gente vai orar, não é? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço que nos ajude. Esses temas são polêmicos. E às vezes, Senhor, nem todos se agradam daquilo que a Tua palavra diz. Alguns temas podem ser difíceis para nós, Pai. E é por isso que nós necessitamos muito que o Teu Espírito nos guie e nos oriente. E que o Senhor faça com que a compreensão correta esteja sobre nós.
Então que o Senhor visite a cada um dos seus filhos, das suas filhas, e manifeste o teu poder, manifeste a tua glória, e grave no coração de cada um aquilo que o Senhor deseja, Pai. O Senhor tem uma multiforme sabedoria, e eu sei que é capaz de falar com todos os teus filhos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus permitir, vamos falar da Santa Ceia do Senhor. E aí é outra polêmica, mas fazer o que? Está na Bíblia e a gente se propôs a falar dela. Vou estudar bastante para que eu não fale heresias, apostasias ou doutrinas que vêm do inferno, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus, uma boa noite e um bom descanso.